essa aula, ela não é uma aula muito complicada, porque eu não vou precisar ficar, creio eu, não vou precisar de ficar pontuando certas coisas que eu já falei antes. Eu preciso dessas coisas que eu falei antes para chegar até isso aqui. Ou seja, eu falo de músculos criados esqueléticos. Você controla. Fibra muscular, contração muscular, certo? O que eu me proponho falar aqui para vocês é como que acontece, como que é a biologia celular de uma miofibrila, de uma fibra muscular, por exemplo, e o mecanismo na qual a musculatura contrai. Bom, essa musculatura voluntária se controla, como eu acabei de dizer. Mas para que isso aconteça, você já tem que ter um contexto lá atrás, naquela aula de potencial de ação. Ou seja, como que o seu sistema nervoso central é gerado um potencial de ação, ou seja, uma despolarização, vai descer pela medula, vai pegar uma raiz nervosa periférica e vai para o músculo. Ponto. Se isso é inervação, indo para pontos de encontro, feixes nervosos, as sinapses, elas são sinapses químicas ou elétricas? São feixes nervosos, químico ou elétrico? Sempre químico. Ou seja, a inervação que vai para a musculatura, para você contrair voluntariamente, não toca. Tem uma fenda sináptica também, com a fibra muscular, como se fosse de neurônio, entre outros, só que é uma fibra muscular de um grupo de neurônios. Então existe uma fenda sináptica, é a aula de neurotransmissão, você já tiver. Então essa aula é dividida em três momentos, em três partes. A primeira parte, vocês vão estudar na sequência que eu vou falar, certo? Depois eu coloquei, vocês perceberam, coloquei uma sequência de tópicos. Vocês vão ter que, para eu explicar o início da fibra muscular até como ela está embaixo, é meio que uma novela, uma história que vocês vão contar. A partir daqueles tópicos que eu coloquei lá na frente para vocês olharem. Obviamente, vou falar com vocês, tá? Nada muito complicado, porque a maioria dos tópicos, basicamente, eu já falei. Né? O que vai nos sobrar mais é a terceira parte. Bom, no entanto, quando a gente fala de músculos, de imediato vocês têm que entender que na biologia celular dos músculos, de forma celular, existem três classificações de tecido muscular. O que eu chamo de tecido muscular estriado, esquelético, porque quando você olha no microscópio você vê estriações. Você tem um tecido muscular também estriado, cardíaco, e você vê um músculo chamado de liso. Três tipos de músculos, de fibras musculares diferentes. Servem para a mesma coisa, para contrair. Só que cada um está em um lugar específico. E desses três tipos de fibras musculares, a única que você tem controle é estriada, esquelética, ou seja, aquilo que está ligado à musculatura esquelética. Então, aquelas lojas de musculatura que vocês estão vendo, quando você pega o peitoral maior, ou seja, a rádio anterior, é um músculo o quê? Porque você tem controle sobre ele, certo? Agora, se eu te dar um outro exemplo inverso, por exemplo, o seu coração, 70% da massa do seu coração é um músculo também, só que ele não é estriado esquelético. Esquelético porque esse aqui está ligado sempre ao sistema esquelético, é locomotor, você controla. Né? O músculo cardíaco, chamado de miocárdio, né? O coração inteiro por si só não é um músculo. Você tem três camadas, a maior camada do miocárdio é a camada do meio. Esse meio é mil músculo. O miocárdio é a parte contrária do coração. Epicárdio, você já sabe que é fora, miocárdio, entra dentro. Né? E o músculo liso. O músculo liso normalmente ele envolve órgãos outros. Todo o sistema digestório que o alimento passa, por exemplo, você tem um sistema de musculatura lisa, tanto de forma circular quanto de forma longitudinal, que faz os famosos movimentos peristálticos. Aqueles barulhos você escuta, você não controla aquilo. Qual é o nome? Movimentos peristálticos.
peristálticos, ou peristalse. Você não controla isso. Isso tanto o coração, né, a sua parte muscular, quanto a bexiga, por exemplo, é um músculo detrusor da bexiga. Você não controla a bexiga. Na hora que ela começa a contrair, mas eu consigo parar de urinar. Não é você consegue parar a bexiga. Você fecha o esfíncter, que é um anel muscular, só que é músculo estriado esquelético. Você consegue controlar isso. A bexiga acaba travando com diferente pressão. É um músculo liso. Os músculos